prepare-se, porque o que eu vou te revelar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a imigração em Portugal. Se ligue nas novas atualizações. A nova lei de estrangeiros, aprovada em 2025, não é apenas uma mudança burocrática, é um divisor de águas que vai beneficiar alguns. Irá destruir sonhos de outros e principalmente escancarar uma verdade que ninguém tem coragem de dizer. Você foi enganado. A ideia que Portugal é o paraíso acessível para qualquer imigrante caiu por terra. E se você não entender exatamente o que eu quero dizer, estiver vivendo com milindres, achando que é um paraíso, vai ser melhor que o Brasil em todos os sentidos? Pense bem, se atente. Você tem que entender exatamente o que está acontecendo. Pode ser que o seu sonho europeu acabe e se frustre antes de começar. O jogo virou literalmente do que era de um ano para cá. E agora, se você não se adaptar, vai ficar para trás. Saiba dessas informações. Portugal sempre foi vendido como um país mais fácil da Europa para entrar legalmente. Nos últimos anos, milhares de brasileiros cruzaram o oceano. Acreditavam que a porta estava escancarada, que era fácil, qualquer um conseguiria. Mas o que ninguém te contou, ou poucos falaram, é que essa porta não era permanente, era apenas uma brecha, uma possibilidade. E o governo português decidiu fechá-la com força. A nova lei de estrangeiros, em 2025, não é apenas um ajuste técnico, é um recado direto para você que está se planejando ou acabou de migrar. Portugal está dizendo ao mundo que não aceita mais o fluxo descontrolado de imigrantes. E aqui que entra a polêmica. Será que eles estão mesmo preocupados com a economia do país? Ou será que estamos diante de uma jogada política para controlar quem entra, quem fica? Vamos ser marionetes mais uma vez? Essa lei redefine quem merece estar em Portugal. Parece duro, mas é duro. Não adianta mais ir para Portugal com a ilusão de que basta desembarcar e dar um jeito depois. Agora tudo gira em torno de critérios muito mais rígidos, contratos reais de trabalho, provas documentadas de estabilidade, vistos aprovados antes de sair do Brasil e principalmente a capacidade de se sustentar sem depender de benefícios do Estado. Entende? Essa é uma das principais mudanças. E é aqui que muita gente vai se revoltar. Aquela velha história de, chego como turista, arrumo algo e depois me legalizo. Virou praticamente impossível. O governo português fechou essas brechas. Mas por quê? Eles são ruins? Estão fazendo errado? São contra brasileiros, contra imigrantes? Vamos entender. Eles perceberam que estavam sendo usados como trampolim. Milhares de pessoas, não só brasileiros, entravam sem planejamento e acabavam sobrecarregando os serviços públicos e benefícios do governo. E o país não comportava e não comporta isso, tantas pessoas. Mas será que essa mudança é apenas sobre imigração? Claro que não. Existe um jogo político sujo por trás disso. Portugal enfrenta pressões da União Europeia, que já vinha cobrando controles mais rígidos sobre fronteiras e políticas migratórias. Mas também existe uma pressão interna, padrões políticos portugueses, que perceberam que a pauta da imigração gera votos. Quanto mais eles mostram força contra o fluxo estrangeiro, mais conseguem agradar a uma parte da população local, que está cansada de ver salários baixos, filas intermináveis em hospitais e aumento no custo da habitação. E adivinha quem virou o bode expiatório como sempre? O imigrante. O brasileiro, o africano, o asiático, o muçulmano. Gente que veio trabalhar, estudar, empreender, fazer o país crescer, se desenvolver. Gente que muitas vezes faz sim o trabalho que os locais não querem fazer. Assim como em todos os países. E aqui está a parte mais contraditória, eu quero que você preste atenção. Portugal continua precisando desesperadamente de mão de obra estrangeira. A população portuguesa está envelhecendo. Tem mais pessoas idosas do que pessoas novas nascendo, isso é uma realidade. As empresas sofrem com falta de trabalhadores
E sem imigrantes, a economia não se sustenta, literalmente, essa é a verdade. Queiram, gostem ou não. Mas ao mesmo tempo, o discurso político é de endurecimento. Eles precisam de nós, mas não querem da forma como vínhamos antigamente, até pouco tempo atrás. Querem imigrantes altamente qualificados, com dinheiro, com estabilidade financeira, emocional. Querem engenheiros, médicos, investidores, arquitetos, pessoas que já cheguem com dinheiro para colocar no país, não dependem só do país. Não querem mais o trabalhador que chegava sem planejamento para dar entrada na manifestação de interesse. Isso não é dito abertamente, mas é o que está escrito nas entrelinhas da lei. Se atente a isso. Tudo política. E para nós brasileiros, a situação ficou ainda mais delicada. Até ontem eram vistos como irmãos, com facilidade de entrada, acordos de mobilidade e portas escancaradas. Agora, mesmo com esses acordos, o funil apertou. O CEF, que agora é AIMA, deixou de ser um órgão flexível e se transformou numa máquina rígida de filtros. Se você não provar de forma cristalina que tem como se sustentar, o processo trava, recusa ou simplesmente fica esquecido numa fila interminável, numa gaveta. E você sabe o que é pior de tudo isso? Muitos ainda estão vindo com a cabeça do passado, acreditando em promessas de facilidade. Muita gente me chama e conversa achando que vai ser fácil. Pode ir para Portugal e acabou. O pessoal vende tudo no Brasil, chega em Portugal e descobre que não consegue sequer iniciar um processo legal. Isso é cruel, triste. As famílias vendem tudo, vêm com aquela esperança e não é mais assim, pessoal. Estou querendo alertar vocês, não façam isso. Você não vai querer ver isso nos blogs de viagem, nas agências de intercâmbio ou nos influenciadores que só querem te mostrar a parte bonita da vida na Europa, para ganhar dinheiro em cima disso. Eles vendem um sonho, mas não contam o pesadelo, a realidade. A verdade dura. A nova lei de imigração de 2025 está desenhada para preparar as pessoas e alertar, para vocês não virem na sorte. Se você tem dinheiro e profissão valorizada, se já chega com um contrato de trabalho em mãos, parabéns. Você é o perfil que o Portugal quer. Mas se você vem na aventura, na tentativa, com a ideia de depois eu vejo, eu tento, tanta gente conseguiu, sinto em te informar. A porta fechou, não é mais assim. Por trás dessa decisão há também um interesse econômico oculto. Portugal quer filtrar imigrantes para aumentar a arrecadação fiscal, quer atrair gente que gaste, que compre imóveis, que invista em negócios, que injete dinheiro no país. É um plano seletivo, quase elitista, que muitos preferem chamar de planejamento estratégico. Sim, uma palavra linda, né? Mas a verdade é outra. Isso exclui justamente quem precisa de oportunidade de recomeçar, quem sai do seu país para fazer o que vier pela frente. E agora a pergunta que ninguém quer fazer. Será que Portugal ainda vale a pena? Será que você deve insistir no plano de imigração, sabendo que o cenário ficou tão restrito? Ou será que chegou a hora de repensar, de olhar para outros países da Europa, que ainda mantêm políticas mais abertas, menos restritivas e dá possibilidades para nós? O que é certo é, a nova lei veio para expor uma realidade que estava escondida. Portugal nunca quis todos, eles sempre quiseram apenas alguns. O discurso de país acolhedor foi bonito enquanto durou, mas agora a máscara literalmente caiu. A nova lei de estrangeiros em 2025 é mais do que uma mudança burocrática de papéis, de termos. É um espelho da verdadeira visão que Portugal tem sobre a imigração. Eles precisam, mas não querem admitir. Eles dependem, mas não querem parecer dependentes. Fecham as portas, mas continuam reclamando da falta de trabalhadores para todo tipo de serviço. É um paradoxo que vai marcar essa década. Precisam, mas não assumem. As pessoas que querem não chegam documentadas com passaporte europeu, mas também não querem legalizar essas pessoas. E para você que sonha em viver em Portugal, a realidade é clara. Ou você se prepara legal, com documentos, planejamento e clareza, ou vai ser engolido pelo sistema. O tempo de improvisação, de tentar para ver o que acontece, acabou literalmente. Quero te alertar sobre isso. Não vá de qualquer jeito. Se ninguém teve coragem de te falar sobre isso, eu falei. Porque a verdade pode doer, mas ela liberta.
Eu falo o que eu gostaria de ouvir. E preciso, não só o que seria bom, seria bálsamo para os meus ouvidos. Quero te preparar. Não quero que você chegue e sofra com a sua família. Tenha que voltar para o Brasil. Se você gostou desse vídeo, pessoal, gostou das informações, por mais duro que foi ouvir a realidade, comente a sua opinião, se você ainda tem vontade de migrar para Portugal, se você irá se preparar melhor ou vai tentar ir de qualquer jeito. Qual a sua opinião sobre as informações? Você acha muito polêmico? Acha que Portugal está certo, está errado? Se isso é uma realidade ou se é só uma fase, se irá melhorar, se irá piorar? Fale a sua opinião. Compartilhe esse vídeo também com as pessoas que você não quer que sejam enganadas por promessas falsas, por pessoas que simplesmente querem vender um serviço de relocation, de consultoria, de imigração, vender passagens. Não que isso seja errado, todo tipo de trabalho é certo, dignifica o homem, porém, sendo real com a pessoa, não queira somente enganar. E é isso que eu faço, passar a realidade. Eu quero que as pessoas tenham as informações atualizadas, que vão e migrem, busquem algo melhor, sim, mas com a consciência de todos os bônus e ônus que possam passar. Obrigado por ficarem até o final e se inscrevam no canal para terem mais conteúdos verdadeiros assim como esse. Obrigado, pessoal.